Olá, turma, tudo bem? Neste momento, nós iremos apresentar o trabalho da disciplina de Português Instrumental em Biologia, que tem como professor e docente a professora Edilene. E o nosso trabalho tem como tema o processo de interação verbal social e as imagens construídas por alunos sobre seus professores de ciências e biologia. Este artigo ele foi elaborado por Luiz Gustavo dos Santos e Tatiana. E o nosso grupo é composto por Antônio Gesso, Dara Freitas, Gabriela Martins, Joelma Moraes e Lucas Nunes. Neste momento, eu irei falar um pouco sobre a introdução do trabalho. Esse trabalho ele está sendo apresentado e ele foi apresentado por meio de uma pesquisa empírica que tem o principal objetivo em analisar a imagem do professor e dos alunos, certo? Esse esse processo ele envolve, né, ambos. Esse processo de ensino e aprendizagem ele traz alguns objetivos para que isso é bem importante. E dentro desse estudo ele tem um referencial, né, que está baseado em dialogismo e dialogicidade, certo? E a escola ela é uma instituição social com determinadas funções e objetivos, sendo a sala de aula um locus específico que permite o estabelecimento de variadas formas de relação entre professores e alunos, certo? E é a partir dessa interação que se funda a discência e a docência, como elaborado por Freire. Não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que o conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Bom, dialogismo. Baseando-se no conceito de dialogismo, o Bakhtin, as imagens podem ser formadas de acordo com as interpretações dos enunciados mantidas nos diálogos entre os indivíduos. A interpretação do que foi enunciado é algo particular de cada sujeito, que se utiliza de discursos anteriores que podem ter acontecido entre eles. O contexto em que aquele diálogo se encontra também altera a formação da imagem que está ocorrendo naquele momento. Por isso, professores e alunos, ao longo de um ano letivo, podem modificar as imagens que construíram uns sobre os outros. Bom, isso acontece por quê? Porque o modo que cada um utiliza para elaborar suas enunciações também faz com que essas imagens sofram alterações com o passar do tempo. A forma com que cada um deles se expressa em um diálogo pode passar por mudança nesse período. E com isso, as interpretações também mudariam, possibilitando que as relações entre professores e alunos sejam totalmente mutáveis, de acordo com diálogos que se estabelecem entre eles nesses períodos, impactando diretamente nas relações que estão em constante construção. Segundo Mikhail Bakhtin, o dialogismo se constitui como uma das formas composicionais do discurso, na qual as relações são estabelecidas entre diferentes enunciados e a construção do sentido é partilhada por distintas vozes. As relações dialógicas
florescem entre categorias lógicas e alcançam todas as espécies de enunciados na comunicação discursiva. Desse modo, pense que em dois enunciados distintos um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada sabem um do outro, no confronto dos sentidos revelam relações dialógicas, se entre eles há ao menos uma convergência de sentidos, sendo essa convergência tanto no sentido de individualidade particular ou até mesmo no ponto de vista. Com isso, conclui-se que o discurso e os enunciados têm natureza dinâmica e estão em constante modificação. Paulo Freire foi um educador, escritor e filósofo pernambucano. É visto no mundo todo como uma figura importante na teoria sobre educação, aprendizagem e alfabetização, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A educação para Paulo Freire visa a libertação, a transformação radical da realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para permitir que os homens e mulheres sejam reconhecidos como sujeitos de sua história e não como objetos. A pedagogia de Freire é fundada na ética, no respeito e na própria autonomia do educando. Afinal, educar exige compromisso, competência técnico-científica, mas também amorosidade. É como em uma frase de Paulo Freire que fala sobre ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Portanto, a análise em torno da construção de imagem se dá seguindo um pensamento de interlocução, segundo o qual aqueles que participam do diálogo permitem a fala do outro. Dessa forma, vai-se contra a opressão e o autoritarismo, em relação nas quais apenas um sujeito possuirá o poder de fala. Garante-se assim que ambos possam expor a sua ideia e opiniões, tendo interação mais democrática. Podemos perceber, então, que aquela educação que era dada antigamente, ou seja, a qual o professor apenas transmitiu seu conhecimento e não havia o diálogo dentro da sala de aula, ou seja, a dialogicidade representa exatamente isso, a comunicação que é de suma importância entre o professor e o aluno. A pesquisa apresentada, ela é de natureza qualitativa. E a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, como o motivo, valores e atitudes. O método utilizado para a coleta de dados foram entrevistas, e essas entrevistas foram realizadas com alunos do terceiro ano do ensino médio, que frequentavam 3 escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. Os alunos do terceiro ano foram escolhidos para serem entrevistados nessa pesquisa por eles estarem cursando a última série da educação básica e por eles já terem tido contato com uma maior quantidade de professores. O roteiro era composto por 11 perguntas, tais como: ao longo de sua vida escolar, você teve algum professor de ciências ou biologia que foi mais marcante que os outros? O que acha que faltou nesses professores para que nenhum deles tenha sido marcante em sua vida escolar? O que tornou um professor de ciências ou biologia diferente dos demais? A categoria características que tornam um professor de ciências e biologia marcante na vida escolar dos alunos buscou aprofundar a análise dos alunos diante das características apresentadas pelos seus professores no decorrer da sua vida escolar. Na categoria Imagem dos alunos sobre professores, apontando quais características estes devem ter ou não, positivo ou negativo. Bom, essa pesquisa, ela busca saber a interação entre aluno e professor de ciências e biologia. Se houve algum professor que marcou ou não a vida do aluno.
E segundo os alunos que foram feitas essas pesquisas, os professores que tiveram pontos positivos e que marcaram suas vidas, né, foram professores que fizeram uso de metodologias diferenciadas e deu uma atenção maior aos alunos, uso de atividades diferentes, atividades que aparentemente estimulavam o gosto pela disciplina, né? Destaca professores com uma personalidade extrovertida e interativa como um ponto positivo. É a disponibilidade dos professores a ajudarem a esclarecerem eventuais dúvidas também. Foi um ponto que ajudou bastante a ter professores que marcaram a vida desses alunos. O fato do professor também utilizar palavras motivadoras que poderiam auxiliar o aluno a encarar o conteúdo de uma forma mais tranquila, desconstruindo a ideia de que ciências e biologia são disciplinas muito difíceis, né? Eles falam também da importância de uma boa interação, metodologias alternativas, metodologias fora daquela metodologia tradicional, que é escrever e falar apenas, né? A questão da aula prática também. Eles destacam a questão do professor gostar do que faz, estar feliz com o que está fazendo. Então, esses professores tiveram pontos positivos na vida desses alunos. Já outros alunos disseram, né, que não gostam da disciplina, portanto, não tiveram assim um professor marcante em suas vidas, e outros destacaram a questão da ausência de aulas práticas, experimentais, né, a ausência de laboratórios nas escolas que estudam. Outros falaram também do déficit de professores desta disciplina na escola onde eles estudam, a falta de autonomia para poder inovar na sua aula, né? A ausência de materiais, de locais específicos. Então, há N motivos para que professores não marcassem a vida dos alunos, né? Então, não se pode dizer que só o aluno teve parcela de culpa. O seu ambiente que ele trabalha também estimulou bastante com que ele não fosse um professor marcante na vida desses alunos.